Não é nenhum segredo que Satanás tem atingido frontalmente a família nos últimos dias. Nesse vídeo citaremos várias investidas de Satanás para poder destruir a família. Como ele age para a destruição da família? Veja esse vídeo até o final e se previna dos ataques do inimigo contra a sua família. Primeiro, ele visa destruir aquilo que Deus criou. Quando lemos a Bíblia, percebemos que o diabo sempre investiu firmemente para a destruição da família. Como, por exemplo, desde o primeiro casal, Adão e Eva, depois que eles pecaram, o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, na família de Jacó, na família de Davi, em todos esses eventos que nós podemos perceber na Bíblia, sempre tem a investida de Satanás buscando destruir a família, aquela instituição sagrada que Deus fez no início da criação. Em quase todas as famílias bíblicas, nós vemos as investidas de Satanás em desestruturar, colocar tristeza, dor, divisão, contenda no meio da família. Veja na vida de Jó, um homem fiel e justo que se desviava do mal, mas que Satanás tentou destruir toda a sua família. Só não destruiu por completo porque Deus não permitiu que ele matasse Jó. Mas os seus bens, os seus filhos, muita destruição, muita calamidade aconteceu na vida de Jó. Segundo, ele quer destruir o casamento através de pensamentos contrários à palavra de Deus. O casamento, a família é algo perfeito, feito por Deus, em que a palavra de Deus compara essa relação familiar com a relação de Deus com a sua igreja. Veja, em Efésios capítulo 5 diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Esse padrão perfeito de família, que também é o mesmo padrão perfeito da relação entre Deus e a igreja, Jesus e a igreja, é o que Deus exige para a família. Homem e mulher, cada um cumprindo o seu papel naquele plano que Deus criou. Então o inimigo ele vem e procura atacar essa maneira perfeita que Deus criou a família. E o fato das pessoas não concordarem mais com esse modelo, com essa forma que Deus quer que a família viva, tem causado muitos divórcios e muitas separações. E Satanás usará esses meios, esses pensamentos inovadores que está permeando a sociedade hoje para destruir a família. Terceiro, Satanás odeia nossos filhos e quer destruir a família através dos filhos, provocando rebeldia, o afastamento das leis de Deus, se revoltando contra a igreja, contra os ensinamentos dos pais, e muitas vezes eles têm se tornado as próprias ferramentas do diabo para destruir a família, causando tristeza, dor, revolta. E isso muitas vezes tem acontecido em nossos dias. O quarto ponto é que Satanás tem procurado destruir a comunhão e o discipulado no lar. Como tem sido difícil para os pais discipular, disseminar, implementar e preservar a fé na família como um todo. O principal ministério de um homem, de uma mulher, é o seu próprio lar, os seus filhos. E muitas vezes esse ministério inicial, que nasce dentro da casa, eles não estão conseguindo levar à frente. Então, quando a pessoa não consegue discipular nem mesmo os de casa, ele terá grande dificuldade de discipular também os de fora. Não que ele seja culpado pelos de casa não querer ouvi-lo ou seguir a sua fé, mas isso causa uma situação muito difícil para ele administrar quando as pessoas da sua própria família não seguem a sua fé. Em quinto, ele procura destruir o nosso testemunho. Muitas pessoas têm grande dificuldade de dar um bom testemunho dentro da sua própria casa. Às vezes as pessoas vivem uma vida dupla. Dentro da igreja é uma coisa, no lar é outra coisa. E isso prejudica o andamento e a fé da família como um todo.
causando muitas vezes revoltas e desconfianças por parte daqueles que fazem parte dessa família. Então é necessário ter um bom testemunho, tanto dentro quanto fora da igreja, tanto dentro do lar como fora dele, para que as pessoas à sua volta vejam quanto é importante dar um bom testemunho da fé que você professa. Muitos líderes têm sido o motivo pelos quais as famílias têm sofrido hoje. Às vezes pelos maus exemplos, os maus testemunhos dos líderes, das lideranças, fazem com que as pessoas dentro da sua própria família tenham dificuldade de firmar a sua família na fé em Jesus Cristo. Satanás, ele não se importa em como ele vai atingir a sua família. Seja por você ou por um terceiro, o importante é que ele consiga criar revolta nos corações e pessoas se desviem do evangelho. Aí nós entramos no ponto 7, que é quando Satanás tenta impedir que os nossos vizinhos, conhecidos e amigos entrem no evangelho. É quando o evangelismo não faz mais efeito. Muitas vezes, devido ao mau exemplo, ao mau testemunho, seja do ente familiar, seja de um líder religioso, faz com que as outras pessoas que nos cercam também não confiem naquilo que a gente está pregando, naquilo que a gente está falando. E às vezes, dentro da própria família, as pessoas também passam a desacreditar por conta de tudo isso que acontece à nossa volta. Hoje, em nossos dias, aqui no Brasil, está muito difícil de pregar o evangelho, justamente por essas causas que eu tenho citado. Como eu disse, a intenção de Satanás é afastar a pessoa do evangelho, é destruir os lares e as famílias, não importa o meio pelo qual ele consiga isso. Em 8º lugar, Satanás destrói a família quando ele impede a oração. A palavra de Deus diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam impedidas as suas orações. Uma vida espiritual sem oração é uma vida de fracasso. E isso muitas vezes, por conta dos problemas no casamento, as orações são impedidas e as bênçãos são impedidas de serem realizadas. Então, as pessoas têm vivido cada dia mais sem a oração, por conta que muitas vezes o motivo é os problemas familiares, geralmente entre o marido e a esposa. E a Bíblia diz que as orações muitas vezes são impedidas por conta dessas situações adversas na família. Em 9º lugar, Satanás ama abrir as cicatrizes e as feridas existentes do passado. E isso tem destruído muitos lares, muitas famílias. Por conta de muitas vezes um pecado, uma falha, que deixaram cicatrizes profundas, isso vai repercutir e vai se arrastar por longos anos. E essas mágoas, esses rancores, são ferramentas que Satanás usará para destruir de vez a relação familiar. E por último, Satanás, ele procura atingir a família por meio do divórcio. Quão triste é quando nós vemos irmãos nossos abandonando os seus lares, abandonando as suas famílias, quebrando as suas alianças e encerrando os seus compromissos que um dia assumiram diante de Deus. Temos que lutar, irmãos, com todas as nossas forças, com nossas orações, com bastante ensinamento bíblico, para que as famílias resistam a esses ataques do diabo. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe aí o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.